Boa noite a todos, meus queridos e meus amados irmãos. Nesta noite eu quero trazer uma palavra que a qual eu tenho pregado muito aqui no Facebook, no YouTube, no WhatsApp. Mas a Bíblia nos fala que a palavra de Deus, ela renova a cada manhã. Eu posso pregar essa palavra, igual fala o Marcos Feliciano, eu posso pregar essa palavra 400 vezes, mas ela não vai ser do mesmo jeito. Sempre vai ser diferente algumas coisas. E em João capítulo 3, versículo 16 e capítulo 3, versículo 16 a seguir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e quem não crê, esse é julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Sabemos que o povo estava afastados e destituídos da glória de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23. Havia um período interbíblico, um período de 400 anos sem Deus falar com Israel, sem Deus falar com a humanidade. Ouça uma coisa, meus irmãos, quando Deus ele está calado, é porque ele está trabalhando. E Deus fez silêncio. E a qual o profeta Isaías profetizou que viria o Cristo, que era o Consolador, que é Jesus. Sabemos que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então foi necessário Cristo vir para fazer uma aliança com o povo de Deus. Uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Porque Deus sabe que através de Abraão serão benditas todas as nações da terra. Inclusive eu, você, os gentios, somos brasileiros, os italianos, os romanos, os gregos, que não seja da linhagem de Israel, nós somos gentios. E a Bíblia nos fala no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, se eu não me engano, que ele veio para os seus. Devido aos seus terem o negado, ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Sabemos que Jesus ele veio a essa terra há 2022 anos atrás, mas o povo infelizmente não quis aceitar Jesus como Salvador das vossas almas. O povo, em vez de aceitar Jesus como Salvador, eles gostavam de ficar debaixo de julgos de homens, costumes judaicos, 603 leis de Moisés, que era o costume que o povo da época de Moisés obedecia. Mas ninguém dava conta de obedecer esses mandamentos. Então foi necessário vir Cristo. E Cristo cumpriu por mim e por você toda a lei. Jesus ele fez sinais de prodígio. Jesus ele ressuscitava mortos. Jesus purificava leprosos.
Jesus ele dava vista aos cegos. Jesus ele fazia que coxos levantavam paralíticos. Então nada era impossível para Deus. O que era impossível aos homens era possível para Deus. Mas o povo mesmo vendo os milagres que Jesus fazia, porque o único que tem poder de dar a vida é Deus. E o povo judeu, muitos não acreditaram que Jesus era o caminho. Teve muitos que acreditaram, mas muitos não acreditaram. Jesus ele foi morto. É por isso que Deus deu o seu único filho ao mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque aquele que não crê no Filho de Deus, que crê no Filho de Deus não está julgado, mas aquele que não crê já está julgado porque não creu no unigênito de Filho de Deus. Se você não crê, meus irmãos, em Cristo, não obedecer os seus mandamentos, você tem que crer e também obedecer aos mandamentos. Nós temos que acreditar que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Mas nós também temos que obedecer aos mandamentos. Se porventura a gente cair em tentação, temos advogado para conosco, que é Cristo, o justo. Jesus ele é o nosso advogado. Hoje ele é advogado, mas ele vai vir como um juiz. Igual aqui está escrito no versículo 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O povo amava mais as trevas do que a luz. O povo até hoje, o povo ama mais as trevas do que a luz. As trevas são os pecados, são o adultério, a fornicação, as coisas erradas, a idolatria, a mentira, a porfia, a inimizade, contenda, irmão contra irmão. Esses que são as obras da carne, as obras das trevas. Mas Jesus é luz. E a luz ele não combina com as trevas. Para você vir até Jesus, quando você vem à presença de Jesus, você vira luz. E quando a luz clareia você, você vira luz. Porque as trevas elas não dão certo com a luz. Porque Jesus ele morreu. Antes de ele morrer ali na cruz do Calvário, lançaram sortes sobre as suas vestes. Colocaram uma coroa de espinhos. Chicotearam Jesus 40 vezes. Cuspiram na sua face. Esbofeteavam o seu estômago. Dava tapas na sua casa falando: profetiza. Se você é o Cristo, profetiza quem te bateu. Então o povo escarneceu, mas mesmo assim, Jesus ele ali na cruz do Calvário, no seu último brado, nos seus últimos brados, o que Jesus fala? Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo nós crucificamos Jesus pelos nossos pecados, Jesus nos perdoou. Sabemos que o próprio Deus virou as costas para Jesus, porque Deus ele não suportava o pecado. Não que Jesus tinha pecado, mas os nossos pecados estavam sobre a vida de Jesus. E Deus vira as costas para Jesus, porque Deus ele não suporta o pecado. Não que Jesus ele tenha pecado, porque Jesus ele cumpriu toda a lei. Jesus não tem pecado nenhum. Está passando na televisão, na internet aí, diz que lá no governo chinês quer fazer uma Bíblia que condene, que fale que Jesus tinha pecado, mas meu Deus, meu Jesus não teve pecado, não tem, nunca terá. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o homem digno de abrir os 7 selos, é um homem, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem mancha. Este é o Deus que eu sirvo. E Ele quer te salvar. E Ele quer te libertar. E aqui no versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz.
e a luz não se chega para ele, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Quando nos aproxima de Deus, as nossas obras são manifestas. Meus irmãos, vamos aprender essa palavra com Deus. Vamos guardar os mandamentos de Deus. Você que não teve um encontro com Jesus, volte para a presença de Deus. Porque Jesus ele não quer ver você de maneira alguma nesta vida, no pecado. Porque a Bíblia nos fala que Jesus ele não sente prazer no pecado, mas ele ama o pecador e não sente prazer no pecado. Jesus ele quer te salvar. Jesus ele quer te libertar. Mas muitas das vezes você não dá lugar. Você não vai no culto. Você não ouve uma palavra como essa. Você não sequer não liga a televisão para ver uma mensagem bíblica. Seu celular. Mas Jesus ele quer te libertar. Pois se o Filho vos libertar, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. A verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra nas nossas vidas, ela é fechada, ela é um livro qualquer, mas ela é aberta. Ela é a boca de Deus falando nos nossos corações. Meus irmãos, vamos buscar a presença de Deus. Vamos ser luz, não vamos ser trevas, não. Vamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Vamos aceitar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Tá essas palavras que nós vemos, que nós não vamos ser culpados da morte de Jesus. Porque se nós não obedecemos os mandamentos de Jesus, nós vamos ser culpados pela morte dele. Se nós perdemos a salvação, nós vamos ser culpados pela morte de Jesus. E vamos guardar essa palavra na tábua dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Tá essas palavras em nome de Jesus.